povo católico, faltam 72 dias para minha ordenação diaconal e essa aqui é a série Zerando o Laicato, a maior série sobre diaconato permanente já feita no Brasil, sei lá, e se bobear no mundo. Duvido que alguém fez uma série de 100 programas sobre diaconato permanente. Então, povo católico, olha só, você já tá vendo a veste aqui atrás, é porque a gente já andou. A gente já vai falar de um novo ministério, né? Então, dessa vez, a gente passou um tempo falando sobre leitorato, dessa vez a gente vai falar de acolitato, né? Então, essa aí é a veste do acolitato, a veste que eu usei no acolitato. Na verdade, para não dizer que foi a veste que eu usei, essa aqui é uma igualzinha, tá? A que eu usei tá na lavanderia, porque também vai ser para ordenação. Então já estou deixando ela toda certinha, preparada, porque faltam só 72 dias, então não quero fazer nada de última hora, quero deixar ela bonitinha, preparada, guardada, já só esperando ir para a catedral. Então tá lá na lavanderia resolvendo a vida, ficando limpinha, mas essa aqui é muito parecida com a que eu usei no acolitato. A gente comprou essas vestes em 2020. Por quê? Porque a gente não sabia, era um ano que a gente ia receber o acolitato, e a gente não sabia se ia receber ou não, né? Podia a qualquer momento ser avisado pela escola diaconal de que iria receber, e a gente quis fazer tudo com muita calma. Até porque, né, por questões financeiras, nós todos combinamos que a alva, o símbolo e o amito, nós compramos as três coisas para acolitato. A alva, o símbolo e o amito. Até porque a alva, não sei se dá para ver na câmera, ela tem ela aqui, o colarinho dela, ele não é redondo, ele é quadrado. Então aparece a roupa embaixo. Então você precisa cobrir essa parte, né, com o amito, que é aquele, como se fosse um lenço aqui que você amarra. Aqui eu já mostrei isso algumas vezes no catequista. E você também usa, quando você usa a alva, você usa o símbolo amarrado na cintura. O símbolo branco, tá? Quem não recebeu ainda ordenação, quem não tem o sacramento da ordem, não pode usar símbolo colorido, né? Eu já vi muita gente, até coroinha, usando símbolo verde, vermelho, né? Combinando aí com o tempo litúrgico. Isso não pode ser feito. Ministro, tá? Usa símbolo branco. Então, todo símbolo de todo mundo é branco. Então, assim, o que a gente tomou a decisão? Vamos comprar alva, símbolo e amito e vamos usar a mesma alva, o mesmo símbolo, o mesmo amito na ordenação. Não tem por que gastar esse dinheiro todo outra vez, né? Não faz sentido, já que a gente quer comprar uma veste que seja bonita, que faça sentido e que a gente possa usar na ordenação. Por que não? Por que tem que ser uma veste só por acolitato? Então procuramos com muita calma, né? Compramos e guardamos, porque a gente não sabia quando iria acontecer o acolitato. E não deu outra, né? No início de 2021, sem mais nem menos, de repente, daqui a 2 semanas vai ser o acolitato de vocês. Ainda bem que já tínhamos preparado as vestes. A gente já sabia que isso podia acontecer assim mesmo, até porque essa recepção dos ministérios depende muito da agenda do arcebispo, né? E claro, a agenda do arcebispo ela é feita bem certinha, bem organizada, mas o problema é que no meio da pandemia, né, é aquela coisa, agora pode, agora não pode, quando melhora é hora de aproveitar, então a gente estava preparado para tudo, né? E finalmente, logo no início de 2021, tão logo recomeçaram as aulas na escola diaconal, nós fomos avisados que 2 semanas depois receberíamos o acolitato, né? Então nós seríamos acólitos, a gente daria o passo que nós não tínhamos dado no ano anterior. Só para lembrar, existiam, né, 3 ordens, que a gente chamava de ordens menores, antes do Concílio Vaticano II, que não são sacramentais, né?
né, elas são instituições. Você institui alguém como ministro, né? Então você institui um acólito, você institui o leitor, depois você institui o acólito, depois você institui o subdiácono. E aí sim, esse era o baixo clero, e a partir do subdiácono é que começam as ordens maiores, que são o sacramento da ordem, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né? Então, diácono, padre e bispo, que são aqueles que são ordenados, recebem o sacramento da ordem. A partir do Vaticano II, as ordens menores passaram a se chamar ministérios e o subdiaconato foi suprimido. Então, sobraram apenas o leitorato e o acolitato, o ministério de leitor e o ministério de acólito, aquele que serve a palavra e aquele que serve a mesa eucarística, né? Então, são os dois assistentes da liturgia e de todo o povo de Deus, né? Para depois, mas aí sim, depois desses níveis, você já entra no sacramento da ordem, diácono, padre e bispo, né? Então, assim, esse é o caminho. Então, normalmente, só se dava, depois Paulo VI instituiu isso por decreto, só se dava leitorato e acolitato para aqueles que estavam no caminho da ordenação. Este ano, em 2021, isso acabou. Papa Francisco, num motu próprio, decidiu que a partir de agora, tanto o leitorato quanto o acolitato podem ser dados a leigos que não estão no caminho para o sacramento da ordem, inclusive para mulheres, coisa que nunca aconteceu na história da Igreja. Então, Paulo VI, logo após o Vaticano II, quando ele faz toda a reforma dos ministérios, né, das ordens menores, ele institui que leitorato e acolitato são apenas para quem está no caminho de ordenação, e agora, em 2021, o Papa Francisco acaba com essa restrição, inclusive colocando as mulheres como possíveis de receber o ministério de leitor e o ministério de acólito, né? Então, mas até então, esse decreto do Papa foi depois de receber o acolitato. Até então, a gente entendia o acolitato, e ainda entende de fato, como um grande passo rumo à ordenação. Então, assim como veio a expectativa pelo leitorato, né? Lembra que eu falei? Não, a gente está na expectativa porque é o primeiro passo rumo à ordenação. Agora, a gente realizava o segundo passo rumo à ordenação. Sendo que esse passo já sinalizava uma coisa. 2021, a gente vai andar rumo à ordenação. Que essa era uma das dúvidas. No programa passado eu falei, 2021 ano de muitas dúvidas, porque diante da pandemia, diante, né, do recrudescimento da pandemia, para onde nós vamos, né? E a escola diaconal, a igreja, né, do Rio de Janeiro, falou, não, pelo menos o acolitato foi uma clara sinalização para a gente de que haveria a intenção de continuar, sabe? De enfrentar a tempestade e ir embora, né, para frente, até onde desce, né? Com a graça de Deus, parece que vai dar para fazer a ordenação sem problema algum, né? A gente está vendo os números aí nesse exato momento, os números estão caindo, muita gente vacinada, então eu acho, mas é achismo meu, não entendo nada de saúde, não entendo nada de coronavírus, eu acho que provavelmente vai dar, sim, para a gente se ordenar. Mas aí, de novo, é a saúde pública que vai decidir, né? A igreja que vai decidir, e vamos rezar para que tudo seja possível, que tudo corra muito bem. Mas receber o acolitato logo 2 semanas depois do reinício das aulas foi um sopro de ar fresco e de esperança em toda a turma, né? Todo mundo, puxa, que legal, né? Finalmente vamos andar. A gente sabe, a gente saiu daquela coisa de e agora, o que vai acontecer? Não, vamos receber o nosso acolitato. Então aí eu vou falar, né? Eu me emocionei muito com o leitorato, porque o leitorato até então era um ministério de catequista, né? Ainda é, só que agora, esse ano Francisco mudou tudo. Agora Papa Francisco instituiu o ministério de catequista, um ministério também instituído específico para leigos catequistas, só que até então não tinha. Então, a maneira de eu me tornar um catequista oficial da Igreja Católica era receber o leitorato.
e foi muito bonito a maneira como tudo aconteceu, me deixou muito emocionado. O acolitato, eu vou ser muito sincero, já ele não me emocionava tanto. É lindo servir o altar, eu sempre quis, é uma coisa belíssima. Depois, principalmente depois que eu recebi o leitorato, que eu fui estudar mais sobre o acólito e tudo, é algo que me enchia os olhos. Mas, claro que a emoção de ser catequista, a missão que eu abracei na vida, não adianta. Aí quando você fala de catequese é puxar a sardinha para minha brasa e não tem o que fazer, né? Então, assim, eu sou apaixonado por esse tema, tudo que é relacionado a esse tema me apaixona também. Mas o acolitato era muito esperado, porque era a hora que eu ia poder servir o altar e ia poder treinar uma série de coisas que já são parte da vida de um diácono no altar, né? Então, assim, era bacana porque eu poderia estar mais próximo. Também era uma sinalização naquele momento de que o estágio de pastoral poderia começar, porque a escola diaconal ela tenta sempre mandar o candidato para o estágio pastoral já com leitorato e acolitato para que ele possa ter uma variedade maior de funções dentro da paróquia e aprender mais coisas, né? Então, assim, a gente recebendo com tanta rapidez o acolitato sinalizava que possivelmente nós teríamos o estágio pastoral nesse ano, o que deixou a gente muito feliz e que de fato foi o que realmente aconteceu depois. Então a grande expectativa para esse acolitato era principalmente a possibilidade de andar para frente, de esse ano a gente conseguir se ordenar, que era uma coisa que a gente realmente tinha medo de não acontecer por causa dos números que a pandemia mostrava no início desse ano. Ok, povo católico? Então, a Veste vai continuar aqui, porque eu vou falar mais um pouquinho sobre acolitato. E hoje faltam 72 dias para a minha ordenação diaconal. Amanhã eu vou faltar 71 e eu quero ver você aqui. Fiquem todos com Deus.